Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. E hoje o nosso assunto é um pouco diferente. Nós hoje vamos falar de cachorros e crianças. Muitas crianças começam a pedir cachorros para os pais. Pai, me dá um cachorro, pai, me dá um cachorro. E os pais muitas vezes ficam perdidos. E isso eu falo porque eu fiquei em casa perdido quando minha filha pediu um cachorro. E para falar sobre isso, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a doutora cirurgiã veterinária Carolina Marcondes dos Reis. Não é mesmo, Carolina? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Carolina. Tudo em ordem, graças a Deus. E, Carolina, me fala uma coisa. A criança, quando ela começa a ficar mais velha, ela começa a querer cachorro, querer um animal. Sim. E muitas vezes acaba perturbando os pais. Ah, pai, quero um cachorro, quero um cachorro, quero um cachorro. E os pais ficam divididos entre dar um cachorro para a criança e não dá. Mas dá um peso na consciência, né, quando a gente não dá. Sim. E aí vem a pergunta, quais são os cuidados que os pais devem ter na hora de adquirir um cachorro para uma criança? Eles devem pensar assim, que a criança é muito importante ter um animal, mas eles têm que ver, se a criança for pequena, por exemplo, eles vão ter que pegar um animal e vão ter que sempre estar cuidando, administrando e... Como que fala? Os cuidados acabam ficando com os pais. Com os pais. Sim. Eles não têm que dar essa responsabilidade para a criança. Que às vezes uma ilusão, né? É uma ilusão. Eles falam que a criança tem que ser responsável, mas a criança não vai ser. Algumas coisas eles podem falar. Vai lá, dá uma água, mas quem vai levar no veterinário? Quem vai cuidar? Quem vai dar comida? Quem vai limpar? Vai ser os pais. Vai ser os pais. Por isso que tem que ter um cuidado que a família tem que estar toda sintonizada e combinada que a gente vai querer mesmo um bichinho para a gente estar fazendo junto. Não tem como responsabilizar uma criança, né? Certo. E é o que você falou, tem que ter muita responsabilidade na hora de trazer um animal para casa, né? Sim. São muitos anos que o animal vai ficar. 10, 15, 20 anos. Então, a partir do momento que você pega, ele é um membro da tua família. Sim, sim. Você não pode pegar e jogar ele fora, doar ele, porque o animal, ele faz parte da tua família a partir do momento que você pega aquele animalzinho. Sim. E ele é um animal que, geralmente, você também tem que pensar na raça. Porque se ele é um animal dócil, ele vai estar fazendo parte ali do teu dia a dia, sim, né? Sim. Legal que você falou isso, de pegar um cachorro e depois não jogar fora. Não é jogar fora, acabar tirando ele, porque ele acaba sendo muito grande alguma coisa. Eu lembro lá no hospital veterinário, uma vez apareceu um São Bernardo. E o São Bernardo é um cachorro grande. E o dono estava querendo doar porque ele morava num apartamento. Então, não tem como você ter um São Bernardo num apartamento. Exatamente. Então, você tem que pensar isso. Quero um cachorro que tem um quintal grande para ter um São Bernardo. Agora, num apartamento... Aí ele falou que foi por causa das crianças que ele tinha pego, porque o São Bernardo tem um apelo... Ele é muito fofo, né? Pequenininho ainda, parece um urso. E aí ele foi crescendo, acabou se tornando um estorbo para ele, para a família e para o próprio cachorro, né? Porque daí ele não tem um espaço suficiente, então ele começa a destruir as coisas, ele fica impaciente, irritado. E aí, então, o que você tem que pensar quando você vai comprar uma raça ou um vira-lata que tem tanto cachorro para doar que precisa de um lar, de uma família. Então, o São Bernardo precisa ter um espaço muito grande para ter ele. Então, é pensar no tamanho do cachorro, onde você mora, né? E não tem problema, posso morar num apartamento. Sim, mas aí você tem que ter um cachorro ou um gato, uma raça de cachorro com um porte pequeno, né? Sim, sim. E despesas? Então, também. Porque assim, por exemplo, se você tem um problema de pele num cachorro pequeno, você vai gastar 1x. Se você tem um dog alemão, você vai gastar 10x. Perfeito, então, tudo é mais caro. A ração, a hora de você fazer um tratamento. Então, você tem que pensar nisso também. Então, antes de tomar a decisão de ter um cachorro, perceber se a família tem a estrutura para ter esse cachorro, perceber se o lugar comporta um cachorro. Sim. Né? Não adianta ir na loucura, né? Não adianta ir na loucura, tá? Quais são os problemas mais comuns que tem com filhotes, Carolina, doutora?
Então, a primeira coisa que você tem que fazer com o filhote, depois que ele desmama, é dar vermifugação, vermífugo, Perfeito. para a mãe e para os filhotes. E aí você vai dar várias vezes, né? A cada 15 dias, até você acabar o esquema de vacinação. Perfeito. Quando o animal está com 45 dias, você começa o esquema de vacinação, a cada 30 dias. Por quê? A vacina é muito importante, porque o que acontece? Tem doenças que se chamam zoonoses que passam para o ser humano. Sim. Como a leptospirose, como a raiva. E outras doenças que só dá no animal, mas que você tem que dar vacina importada, ir no veterinário para ele fazer a consulta, para ver se ele está apto, se o exame dele, a anamnese, exame clínico, está tudo certo para ele tomar uma vacina. Ok. Porque o que acontece? Se você vai num lugar que não tem essa, eles vão dar e às vezes não vai adiantar nada. Sim. E o animal pode ter uma parvovirose, uma sinomose, uma leptospirose, que são 10 doenças. Você tem que fazer isso várias doses, são 3 doses dessa, depois a raiva, tem a giardia, que é um tipo de protozoário que você tem que dar também 2 doses, a leptospirose, fora que você deu, você tem que dar também. Sim. Aí você vai ter que dar anual pro resto da vida. Perfeito. E o vermífugo você tem que dar também. Perfeito. Várias vezes. Tem que dar uma ração boa por causa da pelagem, para o animal ter uma condição imunológica, o sistema dele. Se você dá uma ração ruim, ele não absorve nada, ele fica doente. Então você tem que dar uma ração boa, não precisa dar comida. Água você tem que estar trocando várias vezes. Quando você fala não precisa da comida, é comida... Só ração. Não precisa dar... É só ração. não precisa dar comida caseira. Certo. Comida caseira atrapalha? Então, tem pessoas hoje acreditando em comida caseira, mas daí faz totalmente balanceada. Entendeu? Perfeito. Coloca cenoura, um tanto de carne, arroz integral, mas isso tudo não pode ter sal, não pode nem ter um tipo de condimento, não pode ter muita gordura. Entendi. Então, não é qualquer comida que pode dar também. Para nós, da mesma forma para nós, o alimento influencia a saúde do animal. Sim, mas o animal tem coisa que ele é mais sensível. Ele não pode com açúcar, ele não pode com gordura. Nós podemos, mas não em excesso. Eles não podem de jeito nenhum. Ah, é? Você não pode dar açúcar para animal. Ah, não sabia. Eu tinha um tintureiro que a gente deu um cachorrinho para ele, ele ficou dando bala a vida inteira pro cachorro, o cachorro morreu de diabetes. Certo. E tem todas essas doenças que a gente O animal acha que tem problema cardíaco, o animal tem problema no fígado, problema neurológico, igual. Problema câncer de pele. Sim, de próstata. Por isso que a gente recomenda castrar numa certa idade, para não ter problema de câncer de mama, nem infecção no útero. Olha só, eu não sabia disso. A fêmea também, a gente castra o macho também para não ter problema de próstata. É Olha indicado. só, é E indicado. não tem que fazer reposição hormonal na fêmea, como acontece no ser humano. Sim. É o ideal castrar. Melhora a pelagem, melhora o hormônio. Depois que ele reproduziu, se você quer tirar algumas ninhadas da fêmea, Sim. ou não, mas mesmo assim é indicado castrar. Que legal. Você já teve cachorro na sua vida? Já, Rottweiler, Doberman, Beagle, e agora a gente tem uma Dachshund, que é Tekel, né? Sim. É maravilhosa. Cachorra. Sim. Quem deu pra gente foi meu cunhado e minha irmã, os padrinhos da Ana Carolina. E eles também têm uma. Nossa, é maravilhosa. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu e a Carolina, ela é minha esposa e eu sou o marido dela. E a ideia de trazer essa conversa aqui é que a nossa filha, Ana Carolina, ganhou um cachorrinho, pediu e ganhou um cachorrinho do padrinho dela. E aí, o Zé. E aí tá sendo uma aventura nós sintonizarmos a cachorra, a casa. Eu lembro que no começo a gente tinha tomado uma decisão que ela não ia entrar em casa, né? Agora ela não sai de dentro de casa. Ela só ia ficar no jardim. E hoje ela dorme na cama junto com a gente. Então, existem coisas, né, Carolina, que nós pensamos antes de ter o cachorro, mas quando chegou o cachorro, mudou tudo. Mudou tudo. Então, mesmo com planejamento, existem essas mudanças. E para a criança, o que você percebe? Para a criança é maravilhoso, né? Porque a criança tem criatividade muito melhor na parte neurológica, de estar convivendo com o animalzinho.
E ela é apaixonada, né? Só que você tem que tomar cuidado quando a criança é muito pequenininha. Perfeito. Porque daí ela puxa a orelha, puxa o rabo, às vezes maltrata. Então tem Sim, sempre... mete o dedo no olho. Então tem que estar com a supervisão. A Ana já não tem tanto isso, porque ela já tem 8 anos. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado na hora dela pegar, que às vezes machuca e tal. Mas em criança pequena sempre tem que ter a supervisão de um Sim. adulto, E para não- não ter riscos, né? E não pode ser qualquer raça também, né? Para criança. Não, Porque- o melhor é raça menor ou mais Sim. dócil, É. né? Porque, Entendeu? às vezes, numa reação dessa, a criança coloca o dedo no olho, puxa, faz algo Não, mas agressivo, mas que a cachorro entenda, ela pode... Não, por exemplo, meu primo, o Leonardo, ficou com a minha Rottweiler. A Sara e o Caleb eram muito pequenos e eles colocavam a mão dentro da boca da Rottweiler Sim. e não fazia nada. Sim. O animal tem que ser dócil e tem que ter sempre essa supervisão quando é pequeno, porque Sim. eles podem machucar e o animal pode se defender de uma forma agressiva. Sim. Não que ele necessariamente tem que ser um cachorro bravo, mas é que assim, a forma dele de se defender é mordendo. Perfeito. Né? Às vezes é um cachorro super dócil, só que daí vai lá, puxa, machuca, bate, né? E pode acontecer. Mas Sim. é uma coisa que você tem que estar supervisionando, sim, sempre. Uma outra coisa, Carolina, quando você traz um cachorro para casa, é um momento de festa da criança. Uhum. Mas aí, com o tempo, o cachorro deixa de ser novidade. Uhum. Como é que faz para isso não ficar mais... a criança não acabar desprezando o cachorro? Dando mais responsabilidade para ela, fazendo conviver mais com o cachorro. Sim. Não, e a criança não desinteressa, não. Você vai passear com o cachorro com a criança, brincar junto, compra brinquedinhos. Você vai administrar isso, né? Sim. Porque é o adulto que comanda isso. Perfeito. E aí você vai, dependendo da raça, tem raça que o pug, a gente chama ele de cachorro feliz. Certo. Ele pode ser velho, ele é super feliz. Você vê a nossa cachorra Dachshund, Sim. ela é super brincalhona, entendeu? Então a criança acaba, só quando a criança cresce, que ela vira um adolescente, pode ser que daí ela perca o interesse. Aí você vai ter que administrar tanto o adolescente quanto o teu cachorro, né? Perfeito, e são duas lutas, né? O adolescente e o cachorro. E acontece muito de ter abandono? Sim. A pessoa às vezes pega e não se adapta àquele bichinho, acha que o bicho suja ou que o bicho late, enfim. E aí acha que cachorros latem, né? E aí acha E fazem cocô. que pode descartar como se fosse uma mesa, um vaso, e não Sim. é assim, porque o cachorro é um bicho que sente, que ele tem amor pelo dono, Sim. e ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa que você cuide dele e limpe. Tem gente que deixa tudo sujo, não leva no veterinário, não dá amor e não pode, né? A partir do momento que você pega, você tem que ter responsabilidade, E é crime, né? Hoje é crime, É crime, né? mas tem muita gente que faz isso. Eu vejo na cidade alguns avisos, abandono de cachorro é crime ambiental, eu acho. O Bob nós pegamos na rua, lembra? O primeiro cachorro que a gente teve na foi... tempestade. Então. Foi pego na rua. Né? E doação? Então, existe SOS, né? Que cuidam. A cidade acho que ajuda o SOS. E aí eles castram. Daí leva para o veterinário dar o vermífugo, a vacina, ter os primeiros cuidados. E depois, quando ele está apto, eles colocam em feira para doação. Né? Para doação. E é bem comum? Hoje em dia Mas tinha que ter mais ajuda... porque eles sofrem, assim, não tem essa ajuda, né? Muita gente faz isso sem ter. Entendi. Não tem incentivo, não tem um apoio de uma organização e acabam eles assumindo a responsabilidade. Hoje parece que a prefeitura já ajuda um pouco, mas precisava Sim. de muito mais ajuda Sim. financeira e de mão de obra mesmo. Sim. Existem programas de castração, não tem? Tem, mas eu não sei o quanto está isso funcionando. Certo. Eu sei que em outras cidades tem ônibus, tem coisas bem legais. Londrina, não sei. Florianópolis parece que tem um programa bem legal. Da Kátia. Da sim. Kátia. Como é que é o nome dela completo? Kátia Schubars. Da Kátia. Legal. A gente conhece ela, né? Sim. Ela faz um programa super bacana lá em Floripa, né? Isso. De castração, castra cachorro, gato. Aham. Ela é bem preocupada com a questão da saúde animal. De sanidade pública, né? Sim. Porque quanto mais animal você tiver, mais problema de zoonose você vai ter, mais problema de doenças. Então Perfeito. você tem que castrar
para você ter o controle de natalidade e também de doenças e de sofrimento do bichinho também, Sim, né? porque sofre, né? Sofre. Quanto mais você tiver o controle, é melhor. Aquele olhar do cachorro, ele é demais, né? Um olhar meio pidão, meio me salva, né? E quais são os cuidados indispensáveis, Carolina, que uma família tem que ter em relação ao cachorro? Veterinário, vacina, que não pode faltar. Então, você tem que fazer a vermifugação Ok. quando é pequenininho e para o resto da vida. Você vai ter que fazer o esquema de vermifugação. Quando acabou de nascer 15 dias depois, você vai dar para os bebês e para a mãe. E depois depois começa 30 dias a cada 15 dias até acabar o esquema de vacinação. Com 45 dias você faz a primeira dose de vacina, a cada 30 dias você repete e depois que você fez a terceira dose da V10, você faz por último a antirrábica. Sim. Depois disso, aí você pode fazer depois de 30 dias a Giardia, depois de 30 mais uma Giardia. E aí depois, se o proprietário quiser, que aqui, por exemplo, é muito frio, você pode fazer a Pneumodog, que é para problemas de tosse dos canis. Sim. E influenza. E depois você pode fazer essas vacinas, repete anualmente. Sim. Ou a cada 6 meses. E depois você coloca o vermífugo a cada 3 ou a cada 6 meses. Eu falo, depende. Por exemplo, quando você mora em casa, é melhor você fazer a cada 3 meses a Sim. vermifugação. Porque tem jardim. Entendeu? E a vacina também depende. Se você mora em casa ou se o animal sai muito, é melhor você fazer ela a cada 6 meses. Porque rato tem um monte na cidade que Sim. passa leptospirose, é uma zoonose, passa para o ser humano. Sim. Que o animal faz xixi, o rato, ele urina na ração do animal. O animal Sim. come, pega a doença e depois passa para o ser humano. Então, por isso que você faz a vacina, tanto para o animal quanto para o ser humano. Para as duas coisas. Se você está imunizando teu bichinho, você também está se protegendo. Sim. Entendeu? Perfeito. E a questão, Carolina, da ração? Porque a ração é um treco caro. A ração eu sempre indico a Super Prêmio ou a Prêmio. Porque são as melhores rações. Porque a partir do momento que você dá um tipo de ração assim, você está tendo uma qualidade do animal ter uma saúde boa. Vamos explica. A ração não é só comida. A ração vem a vitamina, vem... Ômega 3, ômega 6... que é feita do salmão. Sim. Ou de beterraba, daí ajuda a pelagem, ajuda a imunidade. Isso. Entendeu? Então, todo esse esquema da ração que eles desenvolvem, tem um estudo em cima, se você não der uma ração assim, o animal não absorve nada e faz um monte de cocô e tem o risco de ficar doente. Porque eu vejo muita gente dando ração como comida, mas a ração pro cachorro não é só comida. É toda um tratamento que o cachorro faz, acaba fazendo. Melhora o pelo, a imunidade dele, o intestino, tudo. Se você dá uma ração boa, ele vai conseguir absorver para ele ter nenhum problema de saúde, porque se você dá uma ração ruim, ele pode ter esse problema de pele, problema de ouvido, até um problema intestinal, gastrointestinal, outras coisas que você vai gastar com o veterinário dele ter um problema grave de saúde. Agora, se você dá uma ração boa, você vai estar deixando o animal saudável e vai ter o risco menor de ter problema. Perfeito. Nos seus atendimentos, Carolina, que você já faz quanto tempo que você já é veterinária? 26 anos. 26 anos. Nesses 26 anos, você pega muito caso assim, que você vai lá, você vê que o cachorro não tem uma alimentação boa. Sim. É que tem pessoas que não são instruídas e tem pessoas que não querem e tem pessoas que não têm condição financeira. Perfeito. E daí tem pessoas que você instrui, a pessoa vai lá e troca e compra. Tem pessoas que não tem como. Então você fala, tudo bem, então já que você está dando uma ração que não é a que eu gostaria porque é o ideal para o animal, então vamos dar uma um pouco melhor para ele não ter problema de saúde, não ter problema de pele, isso, aquilo. Aí a pessoa muda. Entendi. Mas por isso que teria que ir no veterinário antes para comprar um animalzinho, ou de doação, ou que raça, tudo. Porque daí é o ideal, porque também tem que ver o tanto que você pode gastar. Não é só o ter o animal, mas tudo aquilo que você vai poder dar de melhor para o animal, né? Perfeito. E como foi, hoje é uma grande responsabilidade ter um animal, né? Uhum. De você cuidar, de levar ao veterinário, de você dar uma comida adequada. E aqui em Londrina, quem não tem condição
de levar num veterinário, tem alguma opção? Não. A UEL cobra, a Unifil cobra, todo mundo cobra, a clínica cobra. Antigamente falavam que a UEL não cobrava. Cobra. A UEL é até mais caro que, às vezes, algumas clínicas, dependendo. Perfeito. Né? Então, o caminho é, a criança está pedindo um cachorro, vá no veterinário, converse com o veterinário, veja qual é o tamanho do lugar onde esse cachorro vai ficar, o tamanho da casa ou do apartamento. Veja muito bem o tamanho do cachorro para estar adequado, senão o cachorro vai sofrer. Né? Eu vejo muito cachorro em apartamento. Né, cachorros grandes que acabam... não é que eles sofrem, mas eles não têm aquela liberdade que nós pensamos de dar para um cachorro, né? Né? E qual é o conselho que você pode dar aí para todo mundo, Carolina, para seguir quando tem um cachorro? Um conselho? Um conselho. Leve sempre ao veterinário. Dê amor... Trate bem. Se o animal fizer alguma coisa de errado, quando ele é bebê, ele morde mesmo as coisas, porque faz parte, ele coça a gengiva. Não vai judiar do animal. Tem que ter paciência, dar brinquedinho para ele coçar os dentes, né, a gengiva. Sim. Então, você tem que sempre estar limpando. Você vai, a hora que você decidir, você tem que ter responsabilidade. Perfeito. Porque ele precisa de cuidado, ele precisa de amor e tem que estar junto cuidando com o veterinário e com a tua família junto. Não é só achar que é um objeto, porque não é. É um ser ali que precisa de muita atenção. E quando ele acabar as vacinas, você vai ter que passear com ele. Você vai ter que ter todos os cuidados, porque ele sente. Sim. E ele sente quando você não dá amor, quando você despreza, quando você deixa tudo sujo. Então, você tem que ter um lugar adequado, de um tamanho adequado para ele ficar, sempre limpar, sempre estar dando água fresquinha, comida limpinha, né? Ter uma caminha, agora tá frio, tem que pôr uma roupinha. Tá sempre cuidando. Por isso que quando você tiver certeza que você quer, você tem que ter toda a tua responsabilidade, não teu filho. O teu filho vai cuidar ali bem pouquinho. Mas Sim. quem vai cuidar mesmo é o pai e a mãe, né? O pai e a mãe. E tem que ter muita paciência mesmo, né? Porque ele vai fazer cocô onde... Ainda mais quando ele é bebezinho, que você vai ter que condicionar, levar muitas vezes para ele aprender. Vai fazer cocô na cozinha, vai fazer cocô na sala, vai fazer xixi no vai morder, no às vezes, o teu chinelo. Vai morder o seu chinelo. Então tem que ter paciência. Tem. Entendi. Então tem que ter esse momento de paciência, esse momento de amor. Isso. Né? E de amor. E criança com cachorro tem um outro espírito, né? É maravilhoso, né? A criança desenvolve e aprende a ter um amor verdadeiro, a compartilhar. Até a parte neurológica diz que animal... Hoje tem estudos que o cavalo, para criança com síndrome de Down, com autismo, o bichinho de estimação, o cachorro, o gato, é muito bom, sabia? Sim. Tem muitos estudos tratamentos, sobre isso. Né, com animais. Sim. Aqui em Londrina tem ali, como é que chama? Ney Braga. No Ney Braga. Né, crianças que vão lá. Eu tenho uma amiga que tem um filho com uma certa síndrome. O cavalo foi fantástico para ele. Então. Foi fantástico. Né? E quem pensa em fazer veterinária, Carolina? A veterinária é maravilhoso, né? Porque é um curso que você vai lidar com o amor. O bicho é amor. Ele Sim. tem algumas coisas que ele pode... ficar agressivo, mas ao mesmo tempo eu acho que quase 99% dele, ele só quer carinho, amor e atenção. Sim, né? Sim. Você escolheu fazer veterinária por quê? Você lembra? Meu pai tinha fazenda, daí eu achava que eu ia tocar a fazenda, mas acabei me apaixonando pelos animais pequenos. É isso, animal porque quando você vai para veterinária, você pode escolher, né? É uma opção que você tem, né? De escolher animais grandes, que é cavalo, boi, que é pecuária, ou você vai para pequenos. Porque o animal e criança são seres de pura luz e amor e bênção, entendeu? Eles não têm malícia, eles não têm maldade, não têm... coisa material, igual é o ser humano. Por isso que a melhor coisa do mundo é a veterinária e é o bichinho. E Londrina está bem de escolas veterinárias, né? Tem algumas, né? Tem a UEL, tem a Unifil, a Unopar. A Unopar,
O Nopara lá em Arapongas. Não, tem aqui em Londrina. Aqui em Londrina? É. Ai, que bacana, né? Acho que é. E você aconselha a fazer veterinária? Ah, aconselho, né? Maravilhoso, muito bom. Sim, você fez onde? Eu fiz em Presidente Prudente, Presidente Unoeste. Unoeste. Tem uma galera que é daqui de Londrina que foi para Unoeste. É pertinho aqui, né? Não tinha, só tinha na UEL na época. Certo. Foi há 20 anos atrás. 26 anos. 26 anos, isso acontece. Então tá bom. Mais alguma coisa, Carolina? Uma dica? Muito obrigado pelo convite. Perfeito. E eu falo isso. Cuide do seu bichinho, tenha responsabilidade. Quando quiser, só pense bem, converse com seus profissionais que você conheça, para você estar fazendo uma escolha boa para o resto da tua vida, porque vale a pena. 15, 20 anos do teu companheiro. Um gatinho, um cachorrinho é maravilhoso. Né? Eles duram, né? Não é por isso que tem que pensar muito, porque vai ser para a vida toda. Isso. Ou pelo menos pela metade dela, né? Daí, para te encontrar, Carolina, como é que faz? Pode ser pelo WhatsApp, 4399-153-4150. Pelo WhatsApp, número 4391-53-4150. Precisou de uma consulta, precisou de uma opinião, pode te ligar, pode te mandar um WhatsApp. Pode. Então, tá bom. Obrigado. Eu que agradeço, Carolina, foi muito bom, foi tranquilo, né? E para você que está nos assistindo, hoje mudamos um pouco o assunto, mas é uma coisa que acontece hoje dentro de toda a casa. Então, siga os conselhos da doutora Carolina e seja feliz com seu cachorro. Muito obrigado e até uma próxima vez.